Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Fórmula de Soluções. Hoje nós vamos continuar o módulo de aulas experimentais, em nossa aula 6 sobre solubilidade. E se você gostou desse tema, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Solubilidade é a quantidade máxima em gramas do soluto, que pode ser dissolvida em certa massa dissolvente a uma temperatura. Então eu vou adicionar, por exemplo, um sólido em água, o soluto no solvente. Se esse soluto ele se dissolver, a gente diz que ele é solúvel. E a solubilidade é a massa maior de soluto que eu consigo dissolver. Por exemplo, a solubilidade do sal de cozinha em 100 gramas de água, a 20 graus Celsius, é de 40 gramas. Se eu tentar colocar uma massa maior do que essa, o que vai acontecer? A massa de sal ela vai ficar no fundo sólida. Se eu colocar até 40 gramas ou menos, a massa de sal ela vai se dissolver, pessoal. E se você tiver alguma dúvida ainda sobre soluto, solvente, solubilidade, como é que a gente resolve problemas disso, acesse a nossa aula lá da playlist de soluções. Temos a aula 1 que nós vamos comentar justamente essa parte toda. Muito bem, aqui eu gostaria de lembrar para vocês também que semelhante dissolve semelhante. Ou seja, o que é isso? Semelhante dissolve semelhante, a gente pode dar como exemplo uma substância polar, ela vai dissolver outra substância polar. Por que no slide anterior a gente viu que o sal de cozinha ele era solúvel na água? Se a gente for olhar as fórmulas desses compostos, o sal de cozinha ele é formado pelo cátion sódio, pelo ânion cloreto, são aqui espécies carregadas. A molécula de água, os átomos também vão ter cargas, o átomo de oxigênio, por ser mais eletronegativo, tem uma carga parcial negativa, os átomos de hidrogênio têm uma carga parcial positiva. Então a gente pode falar aqui que são moléculas polares, e os polares eles se dissolvem. Por quê? Porque eles criam ligações intermoleculares. Então nós temos a estrutura do sal de cozinha, todos os íons sódio e cloreto. Quando a gente coloca água, veja só o que acontece. As moléculas de água rodeiam cada um desses cátions sódio, cada um desses ânions cloreto aqui. É justamente a água rodear essas espécies que a gente observa o fenômeno da solubilidade. Aqui a gente criou interações íons de polo, mas só porque são duas substâncias polares. Se a gente pegasse aqui uma substância apolar, por exemplo, o naftaleno, benzeno, são substâncias apolares. Então, com certeza, eles não vão ter adequada solubilidade em água, já que a água polar, aqui o naftaleno, é uma substância apolar. Se você quiser estudar um pouco mais sobre essa parte de polaridade, interações intermoleculares, eu sugiro você ir lá no nosso vídeo, lá da playlist de ligações intermoleculares. É o primeiro vídeo da playlist, nós falamos sobre as principais ligações intermoleculares. A gente tem uma aula, inclusive, sobre esse processo de solubilidade também. Vamos para a parte experimental. Os alunos devem ter acesso às seguintes substâncias, ou a pelo menos algumas das seguintes substâncias: água, açúcar, chocolate, o álcool comum, vinagre, óleo de soja, sal de cozinha, copo plástico e uma colher também. Falando aqui sobre a parte de segurança e também de a toxicidade, tomar muito cuidado com a parte do etanol, o álcool comum, que ele é assim inflamável, pega fogo facilmente. Se você deixar um frasco de álcool aberto, o álcool ele rapidamente volatiliza, passa para o estado gasoso, e ele pode cada vez aumentando a sua área dentro de uma casa. Vamos então aos experimentos. Primeiro, dissolvendo uma pequena quantidade de cada substância abaixo em água, diga se é solúvel ou não. Aqui a gente deve tomar cuidado, pessoal, que se você pegar uma quantidade muito grande do sólido, e colocar em água, é claro que você vai ter uma parte que não é solúvel. Coloque uma pitada, uma leve pitada, que você consiga também observar, se realmente ficou solúvel ou se foi diretamente
diretamente para o fundo e não foi solúvel. Aqui você pode adicionar no copo, né, no recipiente, e com a ajuda de uma colher você pode homogeneizar para ver se realmente é solúvel ou não. Somente depois de você mexer é que você pode falar se está solúvel ou não. Então, adicionar açúcar, chocolate, álcool, vinagre e óleo de soja, né? Segundo exercício agora, dissolvendo uma pequena quantidade das substâncias abaixo, né, em óleo de soja, diga se é solúvel ou não. Agora vamos ver se açúcar, vinagre, chocolate, sal de cozinha e o etanol são ou não solúveis, né, no óleo de soja. Atenção aqui, pessoal, que fica melhor se você estiver fazendo um relatório, né, apresentar esses resultados em uma tabela para falar se é solúvel ou não. Fica muito mais ilustrativo. Terceiro experimento, vamos a ele. Deixe um copo com água pela metade, resfriar por 30 minutos na geladeira, sem deixar a água congelar. Se a água congelar, você deve deixar um tempo menor na geladeira. A gente só quer o quê? Água fria, água gelada, para falar a verdade. Depois, você retira o copo com água, né? Adiciona sal de cozinha e agite. O sal ele deve ficar solúvel na água do copo. Tá? Você vai adicionar sal até que ele não se dissolva mais. Você vai adicionando aos pouquinhos, tá, pessoal? Quando você perceber que você adicionou, agitou com a colher e não ficou mais solúvel, você vai deixar ali o sistema, a gente fala descansar. Você vai deixar ele atingir a temperatura ambiente. Deixa ali o copo por 1 hora. Ele vai esquentar. E quando ele esquentar, eu gostaria que você me falasse o que ocorreu. Você pode, inclusive, pegar a colher para homogeneizar novamente e você me diga se o sal ainda está no fundo do recipiente. E aí, pessoal, ficou alguma dúvida? Curtam, comentem, compartilhem o nosso vídeo, nos ajudem. E lembrem-se de se inscrever em nossas redes sociais. Um grande abraço a todos. Vamos às aulas!